Imagine um palácio tão grandioso que, mesmo depois de desaparecer em fogo, pedra e poeira, ainda continua vivo em 3 tradições religiosas e nos textos mais estudados da história humana. Esse é o Palácio de Salomão, uma construção que talvez tenha sido o lugar mais magnífico do mundo antigo, mas que hoje só existe em fragmentos de pedra, paralelos arqueológicos e nas linhas precisas de um texto milenar, entre leões dourados em degraus de marfim, escudos reluzindo nas paredes e salas de trono cercadas por madeira perfumada. A narrativa antiga descreve um cenário tão detalhado que arqueólogos e historiadores ainda discutem até onde vai a memória e onde começa a reconstrução. Ao mesmo tempo, tradições secretas e sociedades discretas transformaram esse mesmo palácio em símbolo oculto, fundação mítica de rituais, lendas e sistemas inteiros de significados que atravessaram séculos. Neste vídeo, vamos reconstruir o Palácio de Salomão peça por peça, comparar o texto com a arqueologia, olhar para as tradições que nasceram dele e encarar a pergunta mais profunda que essa estrutura levanta: o que realmente permanece quando todo o esplendor desaparece? Se você quer ver como um palácio perdido, ainda pode desafiar nossa imaginação e nossa ideia de grandeza. Fique até o fim deste vídeo. E já aproveita agora para deixar o like e se inscrever no canal, porque isso nos ajuda a continuar explorando os mistérios mais fascinantes da história. Em algum lugar sob as pedras de Jerusalém, existia um palácio que os textos antigos descrevem como a estrutura mais magnífica que um homem havia construído para si mesmo no mundo conhecido. Esse palácio pertenceu a Salomão, filho de Davi, rei de Israel, homem que o texto bíblico descreve como o mais sábio que já viveu e o mais rico de sua era. E o palácio que ele construiu levou 13 anos para ser completado. 13 anos. Para comparação, o templo que Salomão construiu para Deus, logo ao lado, levou 7 anos. O rei gastou quase o dobro do tempo no próprio palácio do que no santuário divino. Esse detalhe diz algo sobre Salomão, que os textos frequentemente evitam dizer diretamente. O palácio não era um edifício, era um complexo, um conjunto de estruturas separadas, mas interligadas, que ocupavam uma área enorme ao sul do templo. Para entendê-lo, precisamos desmontar a ideia de que era uma única casa grande e reconstruí-lo como o que realmente era. O texto de 1 Reis, capítulos 6 e 7, é nossa fonte principal, e é um texto extraordinário, não porque é poético, mas porque é técnico. Ele dá medidas, dá materiais, dá nomes de estruturas, é a descrição mais detalhada de um edifício real do Oriente Próximo Antigo que sobreviveu na Bíblia. A primeira estrutura que o texto descreve é a maior e tem um nome que imediatamente evoca escala. Em hebraico, Beit Yarah Alevanon. Em português, a Casa da Floresta do Líbano. Por que esse nome? Porque o interior era uma floresta de colunas de cedro. O texto diz: 45 pilares de madeira de cedro, 15 por fileira. Um salão tão cheio de colunas que entrar nele era como entrar em um bosque de árvores que chegavam ao teto. As dimensões da Casa da Floresta do Líbano eram 100 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura, convertendo para metros modernos. Aproximadamente 50 metros de comprimento, 25 de largura e 15 de altura. Um salão do tamanho de um estádio de basquete moderno. E o que havia dentro desse salão? Enorme. O texto diz: escudos de ouro, 300 escudos grandes, cada um com 600 ciclos de ouro, e 200 escudos menores, cada um com 3 minas de ouro. As paredes do salão eram forradas com armamento dourado. Por que armas num salão palacial? Porque a Casa da Floresta do Líbano não era um quarto de dormir nem uma sala de jantar. Era um arsenal e uma sala de demonstração de poder ao mesmo tempo. Era o lugar onde Salomão recebia visitantes estrangeiros e onde eles viam imediatamente o que estava diante deles. A segunda estrutura do complexo era menor, mas igualmente significativa.
O Pórtico das Colunas. 50 côvados de comprimento e 30 de largura. Uma área de transição, coberta, com colunas na frente. O espaço entre o mundo exterior e o interior do poder. A terceira estrutura era a mais politicamente importante de todas, o Pórtico do Trono, onde Salomão julgava, também chamado de Sala do Julgamento. Era aqui que o rei sentava para ouvir casos, pronunciar sentenças e demonstrar a sabedoria pela qual se tornou famoso. O texto diz que o chão do Pórtico do Trono era revestido de cedro doce, o alteto, tudo em cedro. Imagine entrar em um espaço onde cada superfície é de madeira aromática de alta qualidade, o cheiro de cedro impregnando o ar, a textura da madeira em cada parede e no chão sob os pés. O cedro do Líbano era a madeira mais valorizada do Oriente Próximo Antigo. Não havia cedros em Israel. Salomão havia negociado com Irão, rei de Tiro, para obter a madeira, pagando em trigo e azeite. As árvores eram cortadas no Líbano, desciam o Mediterrâneo em jangadas flutuantes e chegavam aos portos de Israel. Irão de Tiro era o aliado mais importante de Salomão. Os fenícios eram os melhores artesãos e marinheiros do mundo antigo. Eles forneceram não apenas madeira, forneceram artesãos especializados em trabalhar com cedro, cipreste e madeira de oliveira. Forneceram o conhecimento técnico que Israel não tinha. A pedra do palácio era igualmente especial. O texto descreve as fundações e as paredes como construídas com pedras talhadas de alta qualidade. Pedras imensas, algumas de 10 côvados, algumas de 8. Pedras que chegavam a pear, córtedas ao canteiro de obras, preparadas nas pedreiras para que nenhum som de martelo ou cinzel fosse ouvido no local sagrado. Por que essa exigência de silêncio? Porque o palácio estava adjacente ao templo, e o templo era o lugar da presença de Deus. O barulho de construção era considerado inadequado naquele espaço sagrado. A solução foi preparar tudo fora e montar em silêncio. Uma logística de construção extraordinariamente sofisticada. Além das estruturas de função pública, havia as residências privadas. O texto menciona especificamente a casa que Salomão construiu para a filha do faraó, sua esposa mais proeminente, uma estrutura separada, construída com a mesma qualidade que o resto do complexo. A filha do faraó. Esse detalhe é extraordinário do ponto de vista histórico. No Egito Antigo, as princesas egípcias nunca se casavam com reis estrangeiros. O Egito nunca dava suas mulheres para fora. O fato de que o faraó deu sua filha a Salomão indica o nível de prestígio que Salomão havia alcançado no mundo antigo. Salomão tinha 700 esposas e 300 concubinas. O texto registra esse número com a mesma precisão com que registra as medidas do palácio. Cada grande aliança política era selada com um casamento. Cada casamento trazia uma mulher de elite estrangeira ao complexo. O palácio era também, literalmente, o espaço onde os acordos geopolíticos viviam. O trono de Salomão merece sua própria pausa, porque o texto descreve com um detalhe que nenhum outro objeto no palácio recebe, e o que descreve é diferente de tudo que sobreviveu do mundo antigo. O texto diz: o rei fez um grande trono de marfim e o cobriu de ouro puro. O trono tinha 6 degraus. A parte de trás do trono era redonda por cima, e havia braços de cada lado do assento, e 2 leões estavam junto aos braços. E 12 leões estavam sobre os 6 degraus, de um lado e do outro. Nunca foi feito semelhante em reino algum. Por quê? Leões. O leão era o símbolo da tribo de Judá, a tribo de Davi e Salomão. Era o símbolo real israelita. 12 leões para as 12 tribos de Israel. Cada detalhe do trono era uma declaração de identidade, de legitimidade e de poder simultaneamente. E então havia o ouro. O ouro que o texto registra em quantidades que parecem exageradas, mas que os estudiosos levam a sério. Todos os vasos para beber de Salomão eram de ouro. Todos os utensílios da casa da floresta do Líbano eram de ouro puro. A prata não era considerada valiosa nos dias de Salomão. O texto diz que ela era como pedras comuns em Jerusalém. De onde vinha tanto ouro? O texto menciona Ofir, um lugar de origem misteriosa que os estudiosos ainda debatem.
possivelmente no sul da Arábia, possivelmente no leste da África, possivelmente na Índia. A cada 3 anos, a frota de Salomão voltava de Ofir, carregando ouro, prata, marfim, macacos e pavões. Para entender o Palácio de Salomão em sua totalidade, precisamos entender o contexto que o tornava possível, porque o palácio não era apenas uma residência, era a expressão física de um sistema econômico e político sem precedente na história de Israel. Israel, sob Salomão, controlava as rotas comerciais entre o Egito e a Mesopotâmia. Todo comerciante que quisesse mover mercadorias entre as duas grandes potências da antiguidade tinha que passar pelo território de Salomão e pagar pedágio. A posição geográfica era a fundação de toda a riqueza. Salomão também controlava o comércio de cavalos e carros de guerra. O texto diz que ele importava cavalos do Egito e da Cilícia e os exportava para os reis hititas e arameus. Israel era o intermediário de luxo do comércio militar do Oriente Próximo, comprando baixo, vendendo alto, lucrando em cada transação. O texto menciona que Salomão tinha 4.000 baias para cavalos e 12.000 cavaleiros. Esses números, se precisos, representam uma força militar de elite de escala impressionante para a região e o período. E cada cavalo precisava ser alimentado, cuidado, treinado, criando toda uma economia de suporte. Para sustentar tudo isso, o palácio, o templo, o exército, a burocracia, as esposas estrangeiras e seus séquitos. Salomão implementou um sistema de tributos que dividiu o reino em 12 distritos administrativos, cada um responsável por abastecer a corte por um mês do ano. Cada distrito fornecia provisões para um mês: trigo, cevada, azeite, animais para abate. O texto dá os números diários de consumo da corte: 30 cores de farinha fina, 60 cores de farinha comum, 10 bois gordos, 20 bois de pasto, 100 ovelhas, além de veados, gazelas cor, ozeabes. Para uma única corte, em um único dia, o sistema de 12 distritos era eficiente, mas era impopular, especialmente no norte. As tribos do norte de Israel sentiam que carregavam um peso desproporcional para financiar a glória de Jerusalém, a cidade de Davi, no sul. Essa tensão vai explodir imediatamente após a morte de Salomão, mas durante seu reinado é mantida sob controle pela força e pela prosperidade. Mas voltemos ao palácio, porque há uma dimensão que ainda não exploramos: os jardins. O texto bíblico não descreve os jardins do palácio em detalhe, mas outras fontes do período e a arqueologia de complexos reais contemporâneos nos dão uma ideia do que eles provavelmente eram. O livro de Eclesiastes, que a tradição atribui a Salomão em sua velhice, faz uma referência que pode ser autobiográfica. Fiz para mim grandes obras, edifiquei casas, plantei vinhas, fiz jardins e pomares, e plantei neles árvores de todo fruto. Fiz tanques de água para irrigar o bosque que criava as árvores. Eclesiastes também diz: também me enriqueci de prata e ouro, e dos tesouros dos reis, e das províncias ajuntei cantores e cantoras, e os deleites dos filhos dos homens muitas concubinas. Mas o momento mais dramático que o Palácio de Salomão testemunhou, o episódio que o texto descreve com o maior detalhe e a maior riqueza narrativa, foi a visita da rainha de Sabá. A rainha de Sabá ouviu sobre a fama de Salomão, especificamente sobre sua sabedoria, e decidiu ir pessoalmente testar o que havia ouvido. Ela vinha do sul, provavelmente do Iêmen moderno ou da Etiópia. Uma jornada de mais de 2.000 quilômetros pela rota das caravanas. Ela chegou a Jerusalém com uma comitiva muito grande, camelos carregando especiarias, muito ouro e pedras preciosas. O texto diz que nunca mais veio tanta quantidade de especiarias como as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. E então, ela chegou ao palácio. E o texto diz algo que raramente é notado, que quando a rainha viu a casa que Salomão havia construído, os alimentos de sua mesa, o assento de seus servos, o serviço de seus copeiros e as vestes deles, seus holocaustos que ele oferecia na casa do Senhor, ficou sem fôlego. Ela disse ao rei: era verdade o que ouvi na minha terra acerca das tuas palavras e da tua sabedoria. Porém,
Eu não acreditava nisso. Até que vim e o viram meus olhos. E eis que nem a metade me foi narrada. A tua sabedoria e prosperidade excedem a fama que eu tinha ouvido. A rainha então deu a Salomão 120 talentos de ouro, uma quantidade que equivaleria a toneladas de ouro puro, mais especiarias e pedras preciosas do que qualquer visitante havia trazido antes ou depois. E Salomão, por sua vez, deu a ela tudo o que ela desejou. A visita da rainha de Sabá não era apenas pessoal, era comercial, diplomática e estratégica. Sabá controlava as rotas de especiarias do sul. Israel controlava as rotas do norte. Uma aliança entre os dois reinos beneficiaria ambos. O palácio era o lugar onde essa negociação acontecia, vestida com o protocolo da admiração mútua. Agora, precisamos falar sobre a arqueologia, porque até aqui falamos principalmente do que o texto bíblico diz. E o texto bíblico, por mais detalhado que seja, é um texto religioso escrito séculos depois dos eventos que descreve. O que a arqueologia encontrou? A resposta honesta é: pouco. O Monte do Templo, onde o palácio e o templo estavam, é o lugar mais politicamente sensível do planeta. Escavações sistemáticas são praticamente impossíveis. O que sabemos da arqueologia vem principalmente das periferias do sítio e de achados acidentais. O que os arqueólogos encontraram em Megido Açor e Geser, cidades que o texto bíblico menciona como construções de Salomão, são portões de 6 câmaras de construção impressionante, datados do século X a.C. Esses portões têm a mesma planta em 3 sítios diferentes, sugerindo uma arquitetura estatal padronizada. Esses portões são um dos argumentos mais concretos a favor da existência de uma monarquia unificada israelita no século X. Não provam o Palácio de Salomão diretamente, mas provam que havia um Estado com capacidade organizacional e recursos suficientes para construir infraestrutura monumental em múltiplos locais simultaneamente. Mas há acadêmicos que contestam a datação. O debate sobre se esses portões são de Salomão ou de um período posterior é um dos mais acalorados da arqueologia bíblica. A questão não é apenas acadêmica, ela toca em identidades nacionais e religiosas que ainda estão vivas. O que não é contestado é a sofisticação do texto bíblico na descrição do palácio. Alguém que escreveu aquelas descrições em 1 Reis conhecia a arquitetura palacial de alto nível, conhecia os termos técnicos, conhecia as convenções de construção do Oriente Próximo Antigo. Isso sugere acesso a fontes que tinham memória institucional real. Além do texto bíblico, temos paralelos arqueológicos de palácios contemporâneos em outras regiões do Oriente Próximo. O palácio de Tel Tainat, na Síria, tem uma planta muito similar ao Templo de Salomão descrito no texto. Palácios assírios e fenícios do período têm características que correspondem ao que o texto descreve. Isso é importante porque significa que o Palácio de Salomão, como descrito, não era impossível. Não era mitológico em sua concepção. Era grandioso, mas a grandiosidade estava dentro do que o Oriente Próximo Antigo produzia. Era a versão israelita de algo que outros reinos da região também faziam. O que tornava o Palácio de Salomão único não era necessariamente a escala absoluta. Havia palácios maiores no Egito e na Assíria. Era a concentração em um espaço relativamente pequeno, de tanta qualidade de material e execução. Era a combinação de pedra lavrada, cedro do Líbano, ouro, marfim e artesanato fenício em um único complexo. Agora precisamos falar sobre a relação entre o palácio e o templo, porque eles eram vizinhos, literalmente adjacentes no Monte do Templo. Mas eram muito mais do que isso. Eram a expressão arquitetônica de uma tensão que percorre toda a narrativa de Salomão. O templo era a casa de Deus. O palácio era a casa do rei. E no mundo antigo do Oriente Próximo, essa distinção era ao mesmo tempo absoluta e porosa. O rei era o intermediário entre o divino e o humano. Sua casa estava necessariamente próxima da casa de Deus, porque ele era o elo entre as duas. Mas havia uma tensão real nessa proximidade. O profeta Ezequiel
séculos depois, condenaria explicitamente a ideia de que o Palácio Real estava tão perto do templo, chamando de profanação a presença do limiar do rei junto ao limiar do templo. A arquitetura de Salomão foi controversa. Nos próprios termos da teologia israelita, o templo e o palácio foram construídos pela mesma equipe, com os mesmos materiais, com o mesmo nível de acabamento. Artesãos fenícios trabalharam em ambos. Irão de Tiro forneceu madeira e expertise para ambos. A fronteira entre o sagrado e o real era arquitetonicamente invisível. Havia também uma passagem física entre o palácio e o templo. O texto menciona que Salomão construiu uma escada coberta que ia do palácio para o templo. O rei podia ir de sua câmara privada ao santuário do Senhor sem passar pelas ruas públicas. A passagem era a metáfora arquitetônica de toda a sua posição política e religiosa. O Palácio de Salomão foi também o lugar onde a sabedoria se encontrava com o poder. Literalmente, o texto bíblico descreve Salomão recebendo não apenas reis e rainhas, mas sábios, juízes, levitas, profetas. O palácio era o centro intelectual do reino, tanto quanto seu centro político. Os provérbios de Salomão, a grande coleção de sabedoria atribuída a ele, foram provavelmente compostos, compilados ou pelo menos patrocinados na corte do palácio. A corte real era o espaço de produção cultural mais importante do reino. Era lá que a língua hebraica estava sendo refinada, que as tradições orais estavam sendo escritas. Há também uma dimensão que os textos mencionam apenas obliquamente: os instrumentos musicais. O texto diz que Salomão fez instrumentos de madeira de almugue, harpas e saltérios para os cantores, instrumentos que nunca mais foram vistos em Israel depois. A música era parte da vida palacial tanto quanto a arquitetura. A madeira de almugue, identificada por alguns estudiosos como sândalo vermelho, por outros como madeira de cedro vermelho da Índia, chegou a Salomão através da mesma frota de Ofir, que trouxe o ouro. Instrumentos feitos de madeira que cruzou o Oceano Índico para chegar às mãos de músicos em Jerusalém. Agora precisamos falar sobre o fim do palácio, porque o palácio de Salomão não sobreviveu. Foi destruído completamente em 586 a.C., quando Nabucodonosor II de Babilônia conquistou Jerusalém, queimou o templo e o palácio, demoliu as muralhas e levou a elite israelita cativa para a Babilônia. O texto de 2 Reis descreve a destruição com uma brevidade que é ela mesma uma forma de luto. Queimou a casa do Senhor e a casa do rei e todas as casas de Jerusalém. E o exército dos caldeus, que estava com o capitão da guarda, derrubou os muros ao redor de Jerusalém. O que os babilônios levaram antes de destruir, o texto é específico: as colunas de bronze do templo, as bases e o mar de bronze, os utensílios de bronze. Tudo que era de ouro, de prata e de bronze foi levado para a Babilônia. O palácio foi espoliado antes de ser queimado. Os deportados que marcharam para a Babilônia levaram consigo a memória do palácio. É provavelmente durante o exílio babilônico, quando Israel não tinha nem templo nem palácio, que as descrições detalhadas de 1 Reis foram compiladas com tanto cuidado, a memória como substituição do que foi perdido. Quando os exilados retornaram, décadas depois, com a permissão de Ciro Grande, encontraram Jerusalém em ruínas, reconstruíram o templo, menor, mais simples, objeto de luto pelos anciãos que lembravam o original. O palácio não foi reconstruído. O rei que o havia construído era agora um personagem mítico de uma era que parecia pertencer a outro mundo. O segundo templo foi construído no mesmo lugar, mas nenhum palácio real voltou ao monte do templo. Os governantes do período persa e depois helenístico tinham suas próprias residências em outros lugares. O complexo palacial de Salomão deixou de existir como realidade e tornou-se exclusivamente memória e texto. Séculos depois, Herodes o Grande reconstruiu o templo em uma escala que eclipsou até o de Salomão, expandindo a plataforma do monte do templo, construindo muros de suporte imensos, erguendo uma estrutura que os visitantes romanos consideravam uma das mais belas do mundo antigo.
Mas o palácio de Salomão permanecia apenas na memória. O próprio Salomão tornou-se, ao longo dos séculos, uma figura de dimensões míticas. No Islã, ele é Sulaimã, um profeta a quem Deus deu poder sobre os ventos, sobre os animais e sobre os jinn. O Alcorão descreve seu palácio com um detalhe específico que não está no texto hebraico: um piso de vidro transparente que a rainha de Sabá confundiu com água. A tradição islâmica acrescenta que os jinn, espíritos invisíveis, trabalharam na construção do palácio e do templo de Salomão, executando obras que nenhum trabalhador humano conseguiria. Quando Salomão morreu, o texto corânico diz que seu corpo permaneceu de pé, apoiado em seu cajado por tanto tempo que os jinn continuaram trabalhando, até que vermes roeram o cajado e o corpo caiu. Na tradição maçônica, Salomão e seu templo são a fundação mítica de toda a Irmandade. Hiram Abife, o arquiteto fenício que o texto bíblico menciona como responsável pelo trabalho em bronze do templo, tornou-se o herói central do ritual maçônico. O palácio e o templo de Salomão são o ponto de origem simbólico de uma tradição que atravessou séculos. A memória do Palácio de Salomão também alimentou séculos de busca pelo templo perdido. Grupos que se identificavam como guardiães do conhecimento do templo: os Cavaleiros Templários, os Rosicrucianos. Várias tradições esotéricas, medievais e modernas, construíram sobre a memória do complexo de Salomão sistemas inteiros de significado simbólico. O que podemos dizer com honestidade sobre o Palácio de Salomão hoje? Podemos dizer que o texto que o descreve é extraordinariamente detalhado para um texto do mundo antigo, que os paralelos arqueológicos tornam a descrição plausível, que a grandiosidade descrita é consistente com o que outros reis da região construíram no mesmo período. Podemos também dizer o que não sabemos. Não sabemos a planta exata do palácio. Não sabemos onde exatamente cada estrutura estava em relação às outras. Não sabemos o que foi perdido entre a realidade histórica e o texto que chegou até nós. A distância entre o que existiu e o que foi registrado é real e honesta. Mas o que podemos dizer com certeza é isso: o Palácio de Salomão foi real o suficiente para que sua memória atravessasse 2.600 anos de destruição, exílio, conquista, dispersão e transformação cultural. Real o suficiente para entrar em 3 tradições religiosas distintas. Real o suficiente para ainda fascinar. E há uma última dimensão que precisamos considerar: o que o Palácio de Salomão nos diz sobre Salomão, porque o homem e o palácio são inseparáveis. Cada escolha do palácio era uma escolha de Salomão, e juntos elas formam um retrato. O palácio levou 13 anos, o templo levou 7. A diferença não é necessariamente hipocrisia, pode ser arquitetura. O templo era menor por design, um espaço sagrado que não precisava acomodar centenas de cortesãos. O palácio era maior porque tinha que ser funcional para um governo complexo. Mas o texto de Eclesiastes, se é de Salomão, se é autobiográfico, sugere que o próprio Salomão eventualmente chegou a uma avaliação diferente de tudo que havia construído. Vaidade das vaidades, diz o pregador. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. O homem que construiu o palácio mais magnífico do mundo conhecido chegou ao fim de sua vida dizendo que tudo era vapor, que toda a grandiosidade que havia acumulado não havia respondido às perguntas que mais importavam, que a sabedoria que lhe havia sido dada era insuficiente para resolver o enigma de sua própria existência. E então, Salomão morreu, e seu filho Roboão subiu ao trono. E as tribos do norte, que haviam suportado décadas de tributação pesada para financiar o palácio e o templo, enviaram uma delegação pedindo alívio. Roboão consultou os anciãos, consultou os jovens e escolheu endurecer o jugo. O reino se dividiu imediatamente após a morte de Salomão. As 10 tribos do norte formaram o reino de Israel. As 2 tribos do sul permaneceram com Roboão como reino de Judá. O palácio de Salomão ficou com Judá, mas o reino que o havia tornado possível havia partido. O palácio continuou a ser usado pelos reis de Judá por mais 3 séculos após Salomão. De Roboão até Zedequias,
o último rei, antes do exílio babilônico. Cada rei que habitou aquela sala de cedro vivia com a memória de quem as havia construído. O palácio era o padrão contra o qual cada sucessor era medido, e nenhum chegou perto. E então a Babilônia chegou, e o cedro queimou, e o ouro foi levado, e as pedras foram derrubadas, e tudo que restou foi o texto, as medidas, os materiais, os nomes das estruturas, os números dos escudos e dos leões, preservados por quem havia perdido tudo e queria que o mundo soubesse o que havia existido. Esse texto chegou até nós e, através dele, o palácio que ele descreve ainda existe. Não em pedra, não em cedro, não em ouro, mas na imaginação de todos que leram as medidas, que calcularam os espaços, que tentaram visualizar os leões dourados nos degraus de marfim e os escudos brilhando nas paredes de cedro. O Palácio de Salomão é, em última análise, um convite à imaginação histórica, um espaço que existiu com certeza suficiente para fascinar e com lacunas suficientes para deixar espaço para a reconstituição. Um lugar que foi real e que é também, agora, um texto, porque no final, o que o Palácio de Salomão nos ensina não é apenas sobre arquitetura ou arqueologia ou história política. É sobre o que os seres humanos constroem quando têm recursos, poder e tempo suficientes. E sobre o que resta quando tudo isso acaba. O que resta é o texto. O que resta é a memória. O que resta é a pergunta que Eclesiastes faz. E que o palácio, em sua grandiosidade e em sua destruição, encarna melhor do que qualquer argumentação. O que aproveita o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol?